paz seja convosco. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Glória a Deus. É muito bom saber que você está aí do outro lado. Mais uma terça-feira, para a glória de Deus, com a permissão do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor. A palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vitória. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado nesta noite, que é um prazer muito grande ter você conosco. Apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos juntos, numa só fé. Amém? Quero pedir a você que fique conosco durante esse tempo que nós vamos estar aqui. Amém? Nós vamos estar falando da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Hoje é noite de vitória, porque a palavra de Deus nos traz vitória. É a noite da tua vitória, meu irmão, minha irmã, você que está aí, que ainda não comunga da fé cristã, você não está aí em vão, porque é o Senhor que preparou esse momento para você em nome de Jesus, amém? Nós temos a certeza que Deus, Ele está conosco, que o Senhor está nos guardando, está nos abençoando, apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo. O Senhor está conosco, amém? Então, nós queremos pedir a você que nesse momento você possa aí dividir esse link aí, passe esse link para alguém, para um familiar seu, para um outro irmão aí da igreja, você que já é membro da igreja do Evangelho Quadrangular, amém? Envie esse link aí para alguém. Mais uma terça-feira nós estamos aqui e como sempre nós cremos que o Senhor vai operar na nossa vida, amém? Glória a Deus. Então fique aí, vai ser uma hora desse bate-papo abençoado que nós temos tido aqui todas as terças-feiras. E nós cremos que hoje não vai ser diferente. Deus vai falar, Deus vai abençoar, Deus vai nos renovar, vai nos fortalecer, vai trazer uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero apresentar nesta noite os irmãos que vão estar conosco aqui participando desta live, deste bate-papo abençoado. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, a palavra do Senhor, como nós sempre dizemos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor e nós estamos aqui no nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar os irmãos que estão aqui conosco. A cada terça-feira tem uma pessoa diferente conosco aqui. E hoje tem 3 irmãos diferentes. Eu estou sempre aqui toda terça-feira. Você que já está conosco aí já está um tanto quanto acostumado. Mas hoje temos 3 pessoas diferentes aqui. E são homens de Deus, abençoados, que o Senhor vai usar para falar contigo nesta noite em nome de Jesus. Vamos começar aqui pela minha direita. Nós temos aqui o nosso irmão Fabrício. Irmão abençoado. Irmão Fabrício, cumprimenta o povo em nome de Jesus, irmão. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Eu tô bobo de ver como que você já está dominando a câmera, irmão. Daqui é um pulo lá para a televisão, né? E Deus te abençoa poderosamente. Acho que nós vamos ficar por aqui, irmão, para ver se não vamos vamos crescer, né, irmão? Deus vai abrir portas que a gente nunca esperou. A gente nunca entendeu o plano de Deus, mas Ele prepara a gente, isso é uma verdade. Isso aqui é uma preparação. Amém. Pode ter certeza que o que eu estou falando aqui é profético. Aí nesses dias eu falei com o pastor que tudo que ele fez aqui, de televisão, de internet, a ideia foi boa, mas o propósito de Deus ainda é para um tempo futuro e nós estamos começando a desfrutar disso daqui, pode ter certeza disso. Eu cumprimento a todos que estão aí ligados na internet, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, e eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com essa equipe aqui, ó, abençoada. Nós vamos aqui estar falando de um tema também, que embora pareça ser, né, Gilson, um tema corriqueiro, mas é um tema muito atual, oração. Aleluia. Qual que é a importância da oração na vida do cristão? E eu peço a Deus, eu tenho certeza que isso vai acontecer no final desta programação aqui. No mínimo você vai estar entendendo o que significa orar, como orar, quando orar. E você vai ver que a oração, embora nós falamos assim como um pacote, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Nós vamos aprender que a oração ela é um pacote. Há vários itens na oração para poder realmente nossa oração ter aquela eficiência, chegar diante do Senhor. Não é burocracia, não. É algo assim extremamente fácil, simples, porque eu já digo aqui de passagem, Gilson. As coisas de Deus são simples. Aleluia. As coisas de Deus são descomplicadas.
Amém. E eu até falo para você que está ouvindo essa programação, se em qualquer momento da sua vida você estiver ouvindo alguma coisa que diz ser o Evangelho, mas ali tem complicação, desliga, não o veja mais, porque a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é para uma criança. Jesus falou que do reino de Deus, as crianças são do reino de Deus. Já pensou? A criança entende o reino de Deus. As coisas de Deus é simples. E é nessa simplicidade que nós vamos aqui tratar desse assunto importantíssimo, que eu tenho certeza que todos que estão aqui, inclusive eu, tenho uma palavra aqui no coração para poder tratar com você. E quem sabe, eu tenho certeza que essa palavra é a que você está precisando. Amém. Tá vendo, irmão? Não sai daí não. É a noite da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Do meu lado esquerdo, o nosso irmão Fernando, homem de Deus, homem abençoado, que está sempre conosco aqui no grupo missionário de homens. Irmão Fernando. Boa noite, irmão Gilson. Boa noite a todos. Amém. Boa noite ao povo de Deus que está em casa. A paz seja convosco. Irmãos, como já disse o pastor Gilson, o irmão Fabrício, se você ligou, não foi por acaso. Deus tem algo para falar com vocês. Então não desligue, porque talvez o seu problema, a solução é hoje. Deus vai te dar a solução, vai te dar a forma de buscar essa solução hoje. Porque a palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. E onde o Senhor se faz presente, o milagre acontece. Boa noite a todos. Glória a Deus, aleluia. E o nosso irmão Douglas. Seja bem-vindo, irmão Douglas. Amém. Obrigado por você ter aceitado estar conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento nossos irmãos aí, né? Boa noite, irmão Fabrício, Boa pastor noite, Gilson, Aleluia. nosso irmão Fernando. É um privilégio estar aqui recebendo essa oportunidade, primeiramente do nosso Senhor e depois do nosso presidente do Grupo Missionário de Homens, que nos fez esse convite. Amém? E eu peço a você que nós também estamos aqui para aprender. Nós vamos receber aqui também como você o alimento, porque nós cremos que nós também precisamos ser tratados nesses assuntos que serão colocados aqui nesta noite. E eu convido também, como eles já convidaram, você a permanecer. Convide um vizinho. Se você não tem como ele mandar um zap, liga, peça para que eles estejam acompanhando, porque eu creio que o propósito de Deus nesta noite é maior do que a nossa presença aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, então, aí onde você está, se você quiser, e eu te convido a fazer isso, feche os teus olhos. Vai ser breve esta oração. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos direcione, que traga uma palavra revelada para as nossas vidas, em nome de Jesus. Para você que está aí do outro lado, que você seja alcançado pelo poder de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez reunidos aqui nesta noite, Pai, com a Tua graça, com a Tua permissão. Senhor, opera nas nossas vidas, na vida deste irmão, desta irmã, Pai querido, que está aí do outro lado, meu Deus, que tirou esse tempo, Pai querido. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, Pai querido. Traga resposta, Pai, para esse que está com alguns pontos de interrogação na sua vida. Que seja uma noite, Pai querido, de renovo, de restauração, de edificação para as nossas vidas espirituais, em nome de Jesus. Glória a Deus. É o que nós te pedimos, Pai querido. E te agradecemos, Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá então, né, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O tema desta noite, meus irmãos, é a importância da oração na vida do cristão. Aleluia. A importância da oração na vida do cristão. E eu quero ler um versículo bíblico aqui, gente, em nome de Jesus. Se você está com a Bíblia aí na sua casa, se você quiser ler conosco também, em nome de Jesus, abre aí, vamos ler Jeremias no capítulo 29, no versículo 12, está escrito assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu vou repetir aqui. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Amém. Nós vamos falar de oração nesta noite. E nós acabamos de ver aqui o Senhor exortando, né? Dando uma palavra ali para o seu povo, para que orasse a Ele, que Ele iria ouvir as suas orações. Amém?
Então vamos começar aqui essa nossa live, esse nosso bate-papo. É um bate-papo, fique tranquilo aí do outro lado, os irmãos aqui, né? Vamos conversar da palavra de Deus, sobre Deus, é muito bom. Amém? E nós temos aqui algumas colocações, algumas perguntas. Eu quero começar pelo nosso irmão Douglas. Irmão Douglas, parece uma pergunta simples, mas tem muitas pessoas lá do outro lado. Nós estamos falando para uma gama de pessoas enorme. A internet nos dá essa oportunidade. Não são só cristãos que estão ali do outro lado. E muitos não sabem. Irmão Douglas, o que é a oração? O que nós podemos dizer? Olha, isto é oração. O que é a oração, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor? Amém. A princípio, oração é mandamento. Oração foi um mandamento, uma ordenança do nosso Senhor Jesus. Nós devíamos sempre estar orando e orando sem cessar. Mas eu creio que cada um tem um tópico aí a ser colocado nessa noite. E eu quero lembrar, como o senhor citou aí, pastor Gilson, que não só pessoas convertidas estão sendo abençoadas neste momento, mas também muitas pessoas convertidas têm uma dificuldade em como orar. Porque nós percebemos em várias reuniões que nós fazemos, se nós tirarmos 10 minutos para orar, durante 5 minutos é um fervor. Todo mundo ali em adoração, buscando e fazendo ali suas petições a Deus. Nos primeiros 5 minutos. Nos 5 últimos a gente começa a escutar glória a Deus, aleluia, porque nós ainda temos essa dificuldade de como orar. A oração ela é simples. Nós sabemos que orar é falar com Deus, é expressar os nossos sentimentos. Mas nessa noite, a respeito da oração, eu trouxe aqui uma coisa que eu aprendi e eu trago para a minha vida de oração. Que eu dividi a minha oração, irmão Fabrício, em 5 tópicos. Por quê? Dividindo esses tópicos, eu vou estar fazendo uma oração de uma forma correta, em primeiro lugar. Eu vou conseguir fazer uma oração um pouco mais abrangente e um pouco mais duradoura, porque na maioria das vezes nós temos dificuldade de orar 10, 15, 20 minutos. Eu aprendi dessa forma, irmãos, vocês que estão aí em casa. O primeiro tópico de como orar. Nós vamos começar orando agradecendo. Eu sempre começo assim e todas as pessoas com quem eu converso, eu indico começar desta forma. O primeiro tópico da nossa oração deve ser de agradecimento. Nós temos que agradecer por mais essa oportunidade, pelo dia, pela família, pelo trabalho. O segundo tópico é a oração de arrependimento. A gente tem que orar ao Senhor pedindo Ele perdão por nossas falhas, porque quem fala que não é pecador já está pecando, como a palavra nos ensina. Esse segundo tópico nós vamos ali nos arrepender, pedir perdão pelo Senhor de algo que falamos, ou até algo que nós estamos cometendo, porque todo pecado confessado, ele é perdoado, a palavra nos dá a base para isso. E aí, essa é a base do começo da oração, porque como você vai vir diante do nosso Senhor e começar a fazer uma oração de petição, sem antes agradecer, sem antes pedir perdão ali ao Senhor, às vezes nós estamos numa falha, será que o Senhor vai já de prontidão receber a tua oração, sem você se aquebrantar ali diante dele? E aí, eu continuo a minha oração com mais 3 tópicos, e aí os irmãos coloquem na ordem que desejarem ou que estão acostumados. Eu continuo a minha oração, primeiramente, faço a minha petição a Deus, a minha necessidade, apresento a Deus ali o que eu estou precisando naquele momento. Em quarto lugar, eu faço uma oração intercessória, porque a maioria das nossas orações elas são curtas porque nós somos egoístas. Nós oramos e pedimos para nós. E quando você começa também a orar intercedendo, além de aumentar a sua oração, você consegue se manter mais ali diante do trono de Deus. E para terminar, a gente deve fazer uma oração de adoração. Adorar a Deus, engrandecer, bendizer o nome dele. E aí fica aleatoriamente a ordem. Mas como nós estamos tratando aqui nessa noite de oração, eu quis trazer estes tópicos, porque muitos de nós temos dificuldade de orar. E se você colocar esses tópicos que eu apresentei aqui, agradecimento, arrependimento, petição, intercessão e a oração de adoração, você consegue orar em no mínimo 15 minutos fácil. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, irmão Douglas. Louvado seja Deus. Irmão Fernando, o que é oração? O irmão Douglas já deu um esclarecimento
Muito bom, ali. Tenho certeza que abençoou pessoas ali do outro lado. Amém. Glória a Deus. Só para complementar um pouquinho do que disse, que ele já deu 5 tópicos, a oração é falar com Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus não nos chama mais servos, mas amigos. Como diz o Douglas, durante 5 minutos há um fervor. E depois desse tempo, muitas das vezes há uma dispersão e perde-se o foco. Por que perde o foco? Porque nós não temos uma comunhão para estar conversando. Com um amigo você conversa durante horas e você vai embora ainda com assunto pendente. Então, por que com Deus é diferente? Com Deus tem que ser da mesma forma, irmãos. Nós temos que nos organizar. Você seleciona os tópicos, como ensinou nosso irmão Douglas, e você segue aqueles tópicos. Mas você tem comunhão com Deus. Você vai conversar com Deus como você conversa com um amigo. Eu creio que a maioria dos nossos ouvintes tem filhos ou sobrinhos, tem alguém próximo. Quando um filho seu quer algo de você, ele chega com carinho, com a voz mansa, ele chega te agradando para conseguir aquilo que ele quer, ou pelo menos para pedir aquilo que ele deseja. Com Deus não é diferente, irmãos. Nós somos filhos e nós temos que ver Deus realmente como Pai, não como um Pai físico, de carne aqui, mas o nosso Pai espiritual. Então nós temos sim que nos colocar diante de Deus e pedir. Aí você vai pedir, mas primeiro você vai fazer adoração. Primeiro você vai agradecer. Para depois você pedir, faça como um filho. Primeiro, seja carinhoso com Deus. E não é só nos momentos de petição, porque nós lembramos muito de oração quando pensamos em pedidos. Eu preciso disso ou eu preciso daquilo. Ou eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver. Aí nós lembramos de Deus. Não é bem assim. Com o seu pai, você todos os dias conversa pelo menos um pouquinho com ele. Pelo menos um pouquinho você conversa. Não só nos momentos de pedir. Então você tem que estar todos os dias conversando com Deus, para que no momento que você precisar pedir algo, você já tenha uma comunhão, você já tenha uma bagagem, você tenha uma intimidade ali com Deus, para você poder chegar diante dele e fazer os seus pedidos. Esse é o meu entendimento. Glória a Deus. Irmão Fabrício, Amém. Eu quero fazer o seguinte, porque eu estou percebendo que esse assunto é um assunto bastante extenso, irmãos, e forte. Eu quero que você dê uma introdução nessa pergunta que a gente fez agora, o que é a oração, mas eu já vou te fazer uma pergunta seguida de outra. Você vai responder essa resumidamente, por favor, porque o tempo é curto, irmão, e a caminhada é longa. Nós estamos vendo um cronômetro ali na nossa frente. E o que é a oração? E já vou emendar outra, irmão Fabrício. E por que devemos orar? Glória a Deus. O que eu mais fico impressionado é saber como que o Espírito Santo coloca as coisas no coração da gente, testifica no coração de outra pessoa, inclusive no seu. Aleluia. É exatamente isso que está no meu coração aqui agora. Glória a Deus. E sem querer tirar aquilo que os dois irmãos falaram, muito valor, muito pessoal deles, eu quero também dar aqui o meu parecer, que eu entendi até hoje o que é oração. E a própria palavra já fala, oração é orar com ação. Aleluia. Mas isso não basta. Nós queremos entender de fato o que é oração. E como eu disse lá no começo desta live, por exemplo, se você falar assim com a pessoa, o que é casamento? Eu sei que esse não é o assunto, não vou esticar ele. Casamento não é só você pegar, conhecer alguém, casar. Não. Casamento tem uma série de situações que cerca aquilo ali, ok? A oração é a mesma coisa. O que é oração? É orar com ação. E isso é uma coisa importante que está no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, 23 e 24, o Senhor Jesus vai mostrar qual que é esse pacote. Quando falar o que é casamento, você sabe. É ter uma pessoa que Deus colocou no seu caminho, é ter uma responsabilidade, é ter uma aliança e outras coisas. Quando alguém falar assim, o que é oração, você vai lembrar disso. Oração também é um pacote. A oração sem esses itens que eu vou citar aqui não é oração. É às vezes choro, é às vezes lamentações, mas oração não. O que é oração? Jesus um dia chegou perto de uma figueira e a figueira não deu fruto
teve os motivos lá, esse é outro assunto para outra live. Mas o interessante é que o Pedro chegou perto dele e falou assim: Senhor, a figueira que o Senhor abençoou ontem secou das raízes até as folhas. Aí Jesus deu o pacote da oração, ensinou os discípulos a orar e mostrou o que é a oração. Jesus disse: gente, a primeira coisa que tem que acontecer antes de orar, ele fala aqui no versículo 22, Jesus respondendo disse, Jesus está respondendo para você que fez essa pergunta. Primeira coisa, tende fé em Deus. A oração sem fé não é interessante. Você precisa ter uma palavra, uma direção de Deus. O que Deus falou no seu coração, o que Deus abriu para você na palavra, aí você vai pegar aquela palavra e vai orar. Segundo, ele diz mais aquilo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então depois, com o tempo, você vê que esse versículo 23 tem 3 citações da palavra falar, dizer alguma coisa. Então oração é ter fé e oração é falar a palavra. E não acabou não. Depois ele vai falar no versículo 24: por isso vos digo, que tudo que pedis orando, crede que recebeste e tê-lo-eis. Então, oração para mim é isso. Você tem fé na palavra, você fala a palavra e você crê na palavra. E emendando isso daí, irmão, por que devemos orar? Muito importante. Por que devemos orar se a Bíblia fala que o Senhor Deus já conhece os nossos corações? Por que devemos orar se Deus sabe de tudo, como eu disse aqui agora? Por que devemos orar? Sabia que orar é Deus não responder a sua oração? Ou melhor, Deus não fazer coisas para mim e para você sem orar. Se Ele fizer alguma coisa para mim, se Ele fizer alguma coisa para todos que estão aqui, ou para você, sem você orar com esses 3 itens, fé, confissão e crer, Deus se torna injusto? Eu vou explicar para você. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, ali mostra o Adão antes do pecado. Deus deu para ele autoridade sobre toda a terra. Essa terra tinha um cidadão chamado Adão. E Adão ganhou de Deus toda a autoridade, todo o domínio, era dele. Ele mandava aqui nessa terra. E no Salmos, no capítulo 8, no versículo 5, 6 e 7, vai falar que Deus fez o homem, no caso Adão, menor do que Deus, um pouco menor do que Deus. O que isso significa? Isso significa que Adão, de alguma forma, sem ser adorado, ele era o Deus desse mundo. Adão dava ordem e as coisas aconteciam. Adão precisava de uma fruta, precisava de uma situação, ele falava, ele era o Deus desse mundo. Tudo que estava aqui respeitava Adão. Mas a Bíblia diz que Adão se deu a Satanás. É onde que eu sei que Adão se deu, se vendeu a Satanás? Lucas capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 8, a palavra de Deus diz, na tentação de Jesus, o diabo chegou perto de Jesus e falou assim: dar-te-ei todo esse poder e glória. Estava se referindo ao mundo que a mim foi entregue. Quem que entregou o mundo? Esse mundo todo que você vê aí, quem que entregou a Satanás? Adão. Agora, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz, se eu não me engano é isso mesmo, que Satanás agora passou a ser o Deus desse mundo. Ou seja, ele passou a ter o domínio do mundo. Eu já quero abrir aspas aqui e falar com você. Tudo que está acontecendo de ruim nesse mundo, isso não é obra de Deus. Essa expressão, Deus está no controle, Deus está no controle, tem que ser pensada. Porque se Deus está no controle do mundo, Deus é uma bagunça, porque o mundo está uma bagunça. Deus não está no controle do mundo. Deus não está no controle do mundo, Deus está no controle da sua vida. Aí Satanás, o que ele fez? Satanás deu para Adão o domínio do mundo. Tudo que age aqui no mundo, aqui, o sistema do mundo, é do diabo. Se Deus me der alguma coisa desse mundo, ainda que seja alguma coisa que não seja pecado, sem orar, ele está agindo injustamente, porque esse mundo não é dele. Um dia esse mundo vai ter domínio, mas esse mundo não é dele. Agora nós temos que orar. Quando nós oramos, esse mundo é do diabo, mas Deus é o nosso Deus. Então nós podemos intervir em oração aqui. Por que orar? Por que nós temos que fazer orações? Porque esse mundo está judicialmente na mão do diabo. E quando nós oramos, nós estamos judicialmente na mão de Deus, aí sim ele pode operar. Pode observar, pastor Gilson, que o Elias, enquanto ele não orou, enquanto ele não falou com Deus, hora nenhuma Deus fez nada. Não é uma birra que Deus tem, se orar eu faço, se não orar eu não faço. Não, é algo judicial, é algo justo de Deus. O mundo é do maligno, por isso oramos. É verdade. Muito bom, irmão Fabrício. E é a dúvida de muitas pessoas lá fora,
que estão nos assistindo, irmão Douglas, irmão Fernando, se Deus sabe todas as coisas na sua onisciência, onipotência, onipresença, por que eu preciso falar para Ele o que eu preciso, o que eu quero, qual a minha necessidade? E daí a nossa pergunta e a tua dúvida nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, ela está sendo esclarecida, né, irmão Fernando? Amém. Por que devemos orar? Vocês querem colocar mais alguma coisa aí em cima disso que o irmão Fabrício falou, irmão Fernando? A oração, para ser breve, porque do nosso tempo, O tempo... é intimidade. Oração é intimidade. Se você tem intimidade com uma pessoa, você tem moral, vamos dizer assim, para chegar e pedir algo. Uhum. Porque você conversa, você está constantemente com aquela pessoa. Se você está longe, é uma pessoa que talvez você nem conheça, você não tem intimidade com ela. Então esse pedido vai ser muito mais difícil de ser respondido. Só... Com certeza. Irmão Douglas. Só para complementar, pastor. Por que devemos orar? Somos cristãos. Nós somos tipo de Cristo. Então, se nós temos esse exemplo dentro da Bíblia, que é Jesus, e nós devemos andar como ele andou e fazer obras como as que ele fez, ou até maiores, como ele mesmo disse na palavra, nós temos que ter Jesus como exemplo. E Jesus foi o que mais orou dentro da Bíblia, se nós formos ver. Se a gente pegar Jesus como exemplo, em Romanos 8,34, a palavra de Deus vai dizer: e quem vos condenará? Se antes foi Jesus Cristo quem morreu e antes ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por todos nós. Ou seja, Jesus ainda está orando. Jesus ele não orava, ele ainda está orando por todos nós. E se ele ainda ora, quem dirá nós? Também não devemos estar sempre levando uma vida de oração. Muito bom, verdade. Aleluia. Muito bem observado. E o terceiro tópico nosso aqui, e eu quero entrar um pouquinho nele agora, em nome de Jesus, irmãos. Vou começar pelo irmão Fernando aqui, que fala o seguinte: qual a eficácia da oração em meu relacionamento com Deus? E é essencial. Não há relacionamento com Deus sem a oração. Porque foi muito bem colocado no princípio aqui, e isso é muito simples. A resposta mais simples para a pergunta o que é a oração seria: oração é falar com Deus, né? Essa é a resposta mais simples. Oração, o que é oração? Oração é falar com Deus. E é impossível nós desenvolvermos um relacionamento com qualquer pessoa se não há uma comunicação, se não há o falar, o verbalizar. E então, irmãos, essa é uma pergunta, mas é uma colocação agora. Eu vou transformar essa pergunta numa afirmação. A oração tem uma eficácia muito importante no nosso relacionamento com Deus, né, irmão Fernando? Com certeza. Pode complementar. Só que em 1 Tessalonicenses 5,17 manda orar continuamente, orar sem cessar. Para colocar um pouquinho aqui, eu vou em 2 Reis 6, 11 e 22, quando Eliseu estava cercado por soldados, porque ele havia revelado para o rei dele algo do reino inimigo, do reino sírio, e o reino sírio havia colocado soldados para cercar o acampamento onde estava Eliseu e o moço que aprendia com ele. E aquele moço que aprendia com Eliseu levanta de madrugada cedinho, sai da tenda e vê os montes todos cercados e volta correndo para falar: meu senhor, estamos cercados, há vários soldados, há vários inimigos nos cercando. É onde vem o valor da oração, a intimidade com Deus. Eliseu em momento nenhum se preocupou, aquele moço se preocupou, mas Eliseu sabia a intimidade que ele tinha com Deus. Então Eliseu simplesmente disse: mas você não vê o nosso exército que está conosco? Ele ora e pede para Deus abrir os olhos daquele moço, para que ele pudesse ver. E aquele moço retorna para fora da tenda e vê ali agora cavalos com um exército de fogo. E Elias podia ter feito o quê? Destruído todos eles, mas Elias não quis aquilo, ele quis mostrar o poder do Deus dele, o poder do nosso Deus para aquele exército sírio. Então Eliseu simplesmente pede para que Deus cegasse, mas não cegou para a pessoa não ver.
Ele colocou uma cegueira para que não visse Eliseu, para que não fosse contra Eliseu. E Eliseu, naquele momento, chega perto daquele exército e fala que vai levá-los onde estava quem ele estava procurando. E ele leva eles ali e coloca dentro do reino de Eliseu. Chegando ali o exército em volta deles, Eliseu manda abrir os olhos dele. E ele se vê cercado agora, eles que queriam buscar Eliseu, ele se vê cercado pelos seus inimigos. E o rei naquele momento dá a ordem, fala, vamos matar Eliseu. Não. Dê água, pão e despeça-os. Porque Eliseu queria mostrar mais do que Deus é vingativo. Deus poderia destruir aquele exército a qualquer momento. Mas Eliseu queria mostrar diferente. Ele queria mostrar que o nosso Deus é bondoso, é benigno. Amém. Então Deus naquele momento, o rei dá ali água e pão e despede aquele exército. E por muitos anos, a Bíblia fala, por longos anos, não teve mais guerra. Eles não tentaram invadir mais. Se Eliseu tivesse dado ordem para matá-los, talvez seria uma guerra muito maior. Então, essa é a intimidade. Você tem que ter essa convicção, que você sabe o tamanho do seu Deus, da capacidade do seu Deus, e o momento de pedir e o que pedir. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você que está aí do outro lado está se perguntando, ou está afirmando para você mesmo, eu quero tantas respostas de Deus, eu tenho tantas interrogações na minha vida, são tantas as questões que eu preciso de respostas de Deus, e você não tem tido esta resposta. Hoje está a resposta do Senhor para a tua vida. Talvez está faltando, né, irmãos, que é algo que vem através da oração. Está faltando o relacionamento com o Senhor. Porque em Salmos 25:14, salvo engano, diz que os segredos, as revelações do Senhor são para aqueles que o temem. Não o temor, não o medo, mas o temor a Deus, de saber que o Senhor é Deus. Você está compreendendo isso, meu irmão? Deus, ele quer se revelar a você, mas para isso você precisa ter um relacionamento com Ele. Como? Em oração. Porque oração leva à intimidade. E você só revela as coisas mais íntimas suas para quem? Para quem você tem confiança, intimidade. Não é isso, meus irmãos? Então, tem um relacionamento de oração com o Senhor, um relacionamento mais profundo. O Senhor vai revelar coisas grandes para você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos partir aqui para outra questão. E essa aqui, tem muita gente aí, talvez até angustiado por isso. É uma pergunta que talvez alguém aí do outro lado está fazendo. Oro, mas não recebo aquilo que tenho pedido. Como lidar com isso? Tem tanta gente orando, clamando aí, pedindo algo ao Senhor, mas aquilo não chegou e essa pessoa está com um ponto de interrogação, não sabe mais o que fazer. Irmão Fabrício. Ô pastor Gilson, eu vou te dar essa resposta, mas eu posso pegar um gancho nessa primeira aí que eu gostei demais? Claro. Pode? Pode. Oração versus intimidade. Achei interessante, eu vou te dar a resposta dessa daí que você me perguntou aqui agora, mas eu não poderia deixar de falar, não. Nós vamos ter que acelerar o processo, bem resumidamente, porque o tempo correu. Vou acelerar. Um dia um irmão chegou perto de mim e ele falou comigo, seu irmão Fabrício, eu converti, se eu fizer uma oração de 15 minutos, uma vez por mês, falar com Deus uma vez por mês, o que vai acontecer? Eu falei com ele assim, o dia que você casar, conversa uma vez por mês com a sua esposa e depois você me fala o que aconteceu. Então, oração é o quê? Oração é um relacionamento. E eu acho interessante na vida de Davi, uma coisa interessante sobre oração, Davi foi um homem que a Bíblia fala que venceu todas as batalhas físicas. Mas você já observou que ele não venceu a batalha conjugal? O que derrotou Davi? Foi o casamento fracassado. Agora você já observou também que Davi orou para tudo. Para tudo você encontra a oração de Davi no Salmo. Mas não tem um versículo bíblico que mostra Davi orando pelo casamento dele. Então eu falo para você que está ouvindo essa programação, ore pelo seu casamento, ore pelo seu filho, ore pelo seu emprego, ore pela sua igreja. Aonde você ora, ali você dá condição jurídica de justiça para Deus poder operar. E voltando aqui à pergunta que você falou comigo, por que muitas vezes eu oro e Deus não responde? Eu vou dar duas respostas para você. A primeira está no Salmo capítulo 5, versículo 1. Você pode abrir aí. Vou dar duas respostas para você. Aqui o Espírito Santo diz assim, dá ouvidos às minhas palavras. Preste atenção.
As nossas palavras, Deus ouve. Sabe por quê? Porque Deus não é surdo. Mas eu não estou feliz porque Deus ouve a minha oração, as minhas palavras. Não. O importante é Deus dar ouvido, atenção. E como que ele faz isso? Por que Deus não está ouvindo a sua oração? Ele fala aqui assim, ó. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. É porque você só vai orando. Não, eu falei no começo, do pacote tem a fé. Medita na palavra, deixa aquela informação crescer dentro de você, e você vai ver que naquela informação crescendo dentro de você, que é a fé, aquele entendimento. Aí você ora de acordo com a sua meditação. Se você não meditar primeiro na palavra, não vai ter resposta de Deus, não. Ele ouve você porque ele não é surdo, e ele dá ouvido à sua meditação. E um segundo tópico que eu quero com você é João 16, no versículo 22. Por que Deus não ouve a minha oração? Ainda bem dentro desse versículo aqui que eu li de Salmo 5. João 16. Tem um ingrediente muito importante que tem que acontecer antes da oração. Também faz parte do pacote, como estou falando aqui. Aqui o Senhor diz assim, vou pegar o versículo 22. E naquele dia, nada me perguntarei. Na verdade, perdão. Eu vou no versículo 22 primeiro, que é o ingrediente. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. E como que nós vamos saber que Jesus vai nos ver? Vai estar conosco, vai estar dando informação. Ele dá a dica. E o vosso coração se alegrará, na palavra. E a vossa alegria ninguém vos tirará. Quer dizer, antes de você orar, essa alegria tem que estar irradiando no seu coração pela palavra. Aí em seguida da alegria, é que ele vai falar no versículo 23. E naquele dia, no dia da alegria, nada me perguntarei. Se você anda perguntando ao seu pastor, seu irmão, Deus falou comigo, isso aqui é de Deus, então Deus não falou, porque ele está falando. Quando ele falar com você, você não vai perguntar nem ele, quanto mais o ser humano. Na verdade vos digo que tudo quanto pedi ao meu Pai em meu nome, ele vos lá de ver. Tudo que você pedir segundo a alegria. Por isso que ele fecha aqui, dizendo assim, naquele dia, nada me pedirei meu nome, e não vos digo que eu rogo ao Pai. O versículo... Não é o versículo, depois eu dou para você o versículo por Gilson aqui, é quando ele fala que ele vai responder para a sua alegria ser completa. Então, por que Deus não responde a sua oração? Porque é a sua oração. Quando for uma oração bíblica, Deus vai começar a responder. Glória a Deus. Amém. Os irmãos querem fazer alguma colocação dentro dessa questão? Eu tenho intenção de passar para uma outra aqui, que é o ponto-chave, talvez aí para muitos em nome de A Jesus. respeito da vida de oração, Isso. desse pecado, Isso. que o senhor colocou? Então, só complementando aqui, porque até a pergunta é interessante, se a gente for analisar. A vida de oração te afasta do pecado? Repara que não é o homem que ora, é o homem que tem uma vida de oração, que é totalmente diferente. A pessoa que tem uma vida de oração, a probabilidade de Deus responder às orações delas é bem maior, porque ela está em constante oração, em constante intimidade, igual o Fernando falou com Deus. E aí, só para ser breve por causa do tempo, claro, a vida de oração ela te afasta do pecado, mas com 4 tópicos, eu só vou citar eles. Primeiro, a gente tem que ter o Espírito Santo e buscar pelo Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado. Então, se a gente não busca pelo Espírito Santo, a vida pecaminosa ela vai continuar da mesma forma. Buscou pelo Espírito Santo, segunda coisa, obedecer a palavra de Deus. Porque tudo flui na nossa vida através da obediência. E o outro tópico, que eu acho muito importante, pastor Gilson, que é a comunhão com o irmão. Que é o que nós homens nós temos muita dificuldade. A mulher não, mas o homem tem. Que é de se abrir. Se você está passando por um tipo de pecado, um tipo de dificuldade, se você tem um irmão que você confia, e você confessa o seu pecado para ele e fala para ele, ele como homem de Deus, ele vai te ajudar. Porque talvez ele já passou por aquilo, já superou e vai saber te orientar de como você abandonar aquela prática. Então essa comunhão também é muito importante. Nós temos irmãos em Cristo, não colegas, em quem nós podemos confiar, expressar as nossas dificuldades, até mesmo uma vida de pecado ou algum pecado que a gente não consegue abandonar, e isso também vai nos ajudar, juntamente com a oração, que é o último tópico, a nós vencermos o pecado através dessa vida de oração. Aleluia. Glória a Deus. Rapidinho, pastor, só um minutinho. Aqui, oro, mas não recebo o que tenho pedido. Como devo lidar com isso? Irmãos, como eu já coloquei lá, Jesus falava por parábolas.
Então, para fazer uma comparação aqui, como eu disse antes, muitos têm filhos. Você dá tudo que seu filho pede? Não. Eu acho que vamos colocar 50% para ser generosos. 50% você dá, 50% não. Porque nós sabemos aquilo que é melhor para nossos filhos, mas nossos filhos querem algo que é do desejo deles. Assim é com Deus. Deus sabe melhor que nós aquilo que precisamos, mas às vezes nós queremos algo que nós não precisamos. Irmão Fernando, isso é muito importante o que você está falando, porque olha a importância da oração, irmãos. O relacionamento com Deus, eu creio nisso, e a palavra me dá base para isso. Ele é tão importante, o relacionamento de oração, porque esse relacionamento que você vai ter com Deus, que você vai desenvolver com o Senhor, ele vai trazer a resposta para você quando você se perguntar: por que eu não estou recebendo ou ainda não recebi aquilo que eu tenho pedido ao Pai? O próprio Deus vai te responder em oração. No seu relacionamento com Ele, Ele vai te falar o porquê disso. Ele vai ministrar o teu coração, o Espírito Santo vai falar. É como nós falamos para os nossos filhos, às vezes você que tem filho: olha, filho, o papai não pode te dar isso por enquanto, não, porque não posso te dar essa bicicleta, um exemplo clássico aqui, porque ela você ainda está um pouquinho pequeno ainda e você pode cair, mais ou menos por aí, né? E o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai falar no teu coração, quando você tiver esse relacionamento com Ele em oração. A própria oração, o relacionamento em oração, vai trazer a resposta para você dessa questão que você está vivendo aí hoje. Por que eu não recebo aquilo que eu estou pedindo tanto ao Pai? O próprio Deus vai falar no teu coração. Pode concluir, irmão. Não, só para concluir, às vezes nós temos pedido algo que não necessitamos. Deus dá aquilo que nós necessitamos. Tudo que necessitamos e temos comunhão com Deus. Davi disse que fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi em minha descendência o justo mendigar o pão. Eu acho que isso resume tudo. Então, se nunca viu Davi falando ali, eu acho que é isso. Deus tem tudo para nós, mas tudo que Ele vê que nós realmente precisamos, não aquilo que desejamos. O nosso coração é perverso. Nós vivemos num mundo contaminado, o pecado nos contamina. Então, às vezes, nós queremos algo para ser grandes, mas grande é Deus. Aleluia. É só essa conclusão mesmo. Amém, glória a Deus. Nós já estamos caminhando aí para a reta final aí da nossa live, em nome de Jesus. Nós temos aí 15 minutos e eu falei que esta noite seria a noite da tua vitória, uma noite de mudança, né? Mudança de postura. E tenho certeza que você aí, na sua casa, onde você está, você teve um entendimento aberto, que você precisa ter relacionamento com Deus em oração. Que você precisa orar, que nós precisamos orar. E agora, irmãos, vou começar aqui pelo irmão Fabrício, de maneira bem rápida para nós fecharmos aqui em nome de Jesus. É difícil falar de maneira rápida com os irmãos pregadores da palavra, mas se adaptem a isso, irmãos, em nome de Jesus. A pergunta do irmão: você vai receber uma resposta hoje que vai te abençoar, que vai mudar a tua vida. Como desenvolver uma vida de oração, irmão Fabrício, para essa pessoa que está com esse desejo a partir de agora? Amém. Eu posso dar a resposta pegando de novo o gancho da Claro, penúltima sim. aqui, que eu achei muito interessante. Não acho que vai ser legal ficar fora dessa daí. O nosso irmão Douglas, ele falou uma coisa muito interessante. A oração vai tirar você do pecado e etc. Eu não vou entrar exatamente no assunto, mas eu entendi o que ele quis dizer. Oração pode te livrar do problema? É isso que eu quero abordar aqui. Pode. Olha o que está escrito aqui no Salmo 32, no versículo 6. Diz assim, ó: pelo que todo aquele que é santo... Você tem que entender o que significa ser santo, tá, irmão? Ser santo não é fazer tudo certo. Ser santo é crer certo. Se você aceitou Jesus como Salvador, você é santo. Orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, ou seja, de muitos problemas, estas a ele não chegarão. O que Deus está falando aqui? Que a oração te livra de problema. Tem muitas pessoas que estão ouvindo agora, assistindo agora, que está sim de problema, mas não fez a oração certa ainda. Olha, eu vou contar aqui 2 testemunhos rapidinho para você que eu vi, que eu fiquei impressionado a respeito de oração. Às vezes a gente vê assim, fulano morreu e outro não. Por quê? Deus não faz acepção de pessoa.
Eu não sei se vocês assistiram na internet, mais ou menos o ano passado, aí viralizou na internet. Um cidadão, ele era cozinheiro de um barco, tinha 6 pessoas, ele mais 5. O barco afundou. E o barco afundou 30 metros. Não tem condições nenhuma, aos olhos naturais, de uma pessoa sobreviver a 30 metros de profundidade. Depois de 6 dias, olha, só o naufrágio já matava alguém. Depois de 6 dias, o mergulhador da firma foram lá para poder resgatar os 6 corpos. Quando chegou lá, o mergulhador tomou um susto. Ele viu uma mão balançando assim, e era o cozinheiro que estava numa bolsa de ar dentro do navio. E depois da entrevista, tudo aconteceu, ele sobreviveu, os outros 5 morreram. Isso é outro assunto, não vou entrar em detalhe por causa do tempo. Mas depois da entrevista, ele explicou por que ele sobreviveu. Porque quando ele viu que o navio estava afundando, ele começou a clamar a Deus. Deus, 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 Deus do céu, Deus! E Deus ouviu a oração dele. Por que os outros 5 não clamaram a Deus? Eu achei interessante também um outro testemunho. Quer dizer, a oração livrou ele do problema, como está aqui. Livrou de muitas águas. Orará a Deus, ele livrará de muitas águas, de muitos problemas. Outro também que eu achei interessante, eu fiquei maravilhado. Foi a história do caminhoneiro. Talvez você esteja aí lembrando, viralizou também na internet agora esse ano. O caminhão pegou fogo, irmão. Esse eu vi. E o caminhoneiro dobrou o joelho ali no chão, na pista ali, ó, no asfalto. E começou a clamar, meu Deus, não deixe isso acontecer, meu Deus. É o meu caminhão, Senhor. O caminhão estava pegando fogo e ele clamou a Deus para que não continuasse o fogo no baú, na mercadoria que estava ali. Irmão, coisa maravilhosa. Está filmado, irmãos. Em cima do caminhão, uma nuvem de água começou a cair e em volta tudo seco. Quando você ora, você fica livre de problema. Há problemas na sua vida que poderiam ter sido evitados. Mas se você orar hoje, Deus é poderoso para poder evitar esse problema na sua vida. E como desenvolver essa vida de oração, meu irmão? Do mesmo modo que você desenvolve uma vida no casamento, voltando ao assunto, intimidade, conhecendo a pessoa que você está com ela. Conheça o seu Deus. A Bíblia manda crescer primeiro na graça e no conhecimento. Se você não crescer primeiro na graça, você não desenvolve uma vida de oração. Conhecer na graça é conhecer o caráter do teu Deus. É saber que Ele é amor, é saber que Ele é perdão, é saber que Ele é justiça em Cristo, é saber que Ele ouve a sua oração. Se você não desenvolver o conhecimento na graça, você não desenvolve uma vida de oração para depois você desenvolver uma vida de conhecimento. Então, uma vida de conhecimento começa sabendo que o seu Deus é amor. Aleluia. Irmão Fernando. Perseverança. Nós temos que perseverar. Em Lucas 5,16, fala aqui que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Por que ele se retirava para lugares solitários? Às vezes nós não entendemos o porquê. A Bíblia fala para fecharmos a porta do nosso quarto e orar em secreto, que o nosso Pai em secreto ouve. Por quê? Porque muitas das vezes, às vezes o que você quer pedir, a intimidade que você tem, as pessoas que estão à sua volta não têm. Vamos aqui colocar como Fabrício diz casamento, porque relacionamento com Deus relacionamento, é um casamento. Você tem intimidade com sua esposa ou com seu esposo em público? Não. Então, por que a gente questiona tanto orar a Deus sozinho, em secreto, às vezes você e sua esposa, ou com seu esposo? Então, nós devemos fazer isso e perseverar. O filho, quando te pede uma bicicleta, como o senhor colocou, pastor Gilson, você não dá. Ele desiste. Ele persevera. Ele insiste, pai, agora o senhor tem condição. Aí passa os meses, você acha que ele esqueceu, lá vem ele com aquela bicicleta de novo. Aí passa um tempo, lá vem ele, até as condições chegarem, você vê que ele já tem capacidade, já está preparado para ter aquela bicicleta e você dá aquela bicicleta para ele. Assim é Deus. Se nós perseverarmos em oração, nós tivermos intimidade com Ele, nós vamos pedir, às vezes, eu não estou sendo respondido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Você quer para ontem. Deus tem o tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Então nós devemos perguntar, Senhor, faça no teu tempo e que eu entenda. Às vezes nós não pedimos para sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós queremos pedir, nós queremos agradecer e nós não tiramos um minuto. Eu aprendi há poucos dias na internet, vendo um mensageiro, um pastor pregando, e ele disse isso. Nós fazemos 5 tipos de orações, 10 tipos de orações,
mas em nenhum momento a gente fica 2 minutos em silêncio. Senhor, fala comigo, que eu esteja sensível à tua voz. É verdade. Nós não paramos para ouvir Deus. Nós simplesmente chegamos e descarregamos tudo. Nós não paramos para ouvir Deus. Irmão Douglas, como desenvolver Tem só esta 2 habilitação? minutinhos só. 2 minutos. Então, essa última pergunta aí, eu vou resumir, só vou resumir, porque eu queria pegar um embaseamento na última pergunta. Como desenvolver uma vida de oração? Prática. Não tem um ditado que fala que a prática leva à perfeição? A gente tem que praticar. Se a gente, é como o jejum, se você não jejua, você não leva uma prática, não mantém aquela prática de jejuar. Então, como desenvolver uma vida de oração? Prática. Eu até comentei com a minha esposa hoje de um estudo que eu ouvi muito interessante, que nesse estudo fala que se você praticar algo durante 30 dias, vira hábito na sua vida. Então, se você se esforçar para orar todos os dias durante 30 dias, depois a oração vem naturalmente. Mas eu queria abordar nesse último minuto que eu tenho aqui, a respeito da última pergunta, por que as orações não são atendidas? E não foi colocado aqui em tópico. Por que a oração tem oração que não é atendida, sendo que Jesus disse que se vocês estiverem em mim ou eu estiver em vós, tudo que pedis vos será concedido? Porque em Tiago vai falar que a gente muitas das vezes não pedimos, e quando pedimos, pedimos de forma errada. Porque somos egoístas e queremos satisfazer os nossos prazeres. Nossos próprios prazeres. Então, onde que entra esse versículo? Se você estiver em mim e eu estiver em vós, pedides o que quiserdes e vos serás feito. É porque, como é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Aquele que tem uma vida de oração, ele ora de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade do homem. Tudo é para a glória de Deus, né, irmão? E quando você ora de acordo com a vontade de Deus, como Jesus não vai responder a tua oração? Aquela questão, Só né? isso que ele Será que o que você está orando ao Pai, o que você está pedindo ao Pai aí agora, meu querido, minha querida, é para a glória dele? É para exaltar o nome dele? Muito bem colocado, irmão Douglas. E para a gente finalizar aqui, como desenvolver uma vida de oração, né? Cada um falou algo que complementa, por isso que é muito bom a gente estar aqui, estamos aqui em 4 pessoas, vai complementando. Talvez o que o irmão falou, o irmão teve um entendimento. Tempo foi pouco, né, Fabrício? O que o irmão Fabrício falou, o irmão A não conseguiu talvez interpretar, mas outro irmão entendeu. O que o irmão Douglas falou, o irmão que não entendeu o que o Fabrício falou, compreendeu ali. Sabe, irmão, vai complementando. O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você desenvolva uma vida de oração, porque a oração, ela é vital. Oração, ela é vital para a tua vida espiritual. Não há vida espiritual com Deus sem oração. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Meu irmão, você, irmão, você precisa orar. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, uma intimidade com o Senhor. E o que os irmãos falaram aqui, tempo de qualidade. Dê tempo para Deus. Tempo de qualidade. Não é aquela oração de 3 minutinhos ali antes de dormir, não. Né, meus irmãos? Ou na hora que levanta, Senhor, abençoe. Não, meu irmão. Relacionamento com Deus, irmão, requer tempo. Tempo de qualidade, orar. Você fechar a porta do seu quarto. Perseverar, como o irmão Fernando falou, né? Persevere, irmão. Em nome de Jesus. Mas o fato é que nós precisamos orar. Que nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você está guardando esta palavra no teu coração. A partir de hoje, que esta noite seja um divisor de águas na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai se tornar um homem, uma mulher, um jovem de oração, que ora ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que tem relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Eu libero esta palavra sobre a tua vida agora. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração, está te direcionando e está te abençoando. Amém? Receba esta palavra no teu coração e estamos caminhando para o final em nome de Jesus.
nós vamos fazer uma oração para te abençoar aí. Irmão Fabrício, em nome de Jesus, ore para esta pessoa que está lá do outro lado agora. Nós vamos te ajudar em oração agora, em nome de Jesus, amém? Receba esta oração na tua vida. Glória a Deus. Antes de eu fazer essa oração, eu quero só pegar um gancho que o Fernando falou aqui. Relacionamento é testificar publicamente de quem você ama. Eu quero mandar um abraço para minha esposa que está assistindo essa programação e dizer que eu amo ela de verdade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Senhor Deus, essas pessoas que ouviram essa live. Pai, eu falei, o Gilson falou, o Fernando, o outro irmão falou, mas o que nós falamos não importa, Senhor. O que importa é o que o Senhor falou no coração dessa pessoa. Sim, Jesus. Pai Santo, que venha somar todo o entendimento que foi aqui ventilado. Ó Pai, eu repreendo toda a obra do diabo na vida dessa pessoa, esse casamento. Demônio, você que está nesse casamento, perturbando essa pessoa, solta essa vida agora em nome de Jesus. Você, demônio, que entrou nessa esposa, que ela não consegue mais olhar para o marido, ou entrou no marido e ele não consegue mais ver a esposa como esposa, sai agora. Você, demônio, que colocou essa doença na vida dessa pessoa, eu determino essa pessoa curada. Eu determino que esse câncer saia, que esse tumor saia. Onde tiver um problema na sua vida, ô demônio, solta essa vida agora. Eu determino essa pessoa curada. Testifique agora. Você está curado pelas feridas de Jesus. Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades, diz a Bíblia. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas feridas. Você já está curado em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe aí, meu irmão, minha irmã. Eu disse no princípio que hoje era noite de vitória. É a noite da tua vitória em nome de Jesus. É a noite da tua vitória na tua vida espiritual. É um novo tempo, é um novo começo, é uma nova unção sobre a tua vida. Amém? Eu quero agradecer ao irmão Douglas. Amém. Muito obrigado, irmão, em nome de Jesus, pela tua prontidão. Amém? Irmão Fernando, muito obrigado por você estar aqui participando conosco. A gente convidou os irmãos e os irmãos prontamente atendeu. Irmão Fabrício, muito obrigado pela presença, em nome de Jesus. E, irmãos, fiquem na paz. O Senhor é contigo. Não desanime, esforça-te, tenha bom ânimo. Amém? Olhando sempre para Jesus, autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.